Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro que no momento o Grupo de Estudos das Obras Básicas está estudando. Lembrar a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem os trabalhos doutrinários sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Sintam-se convidados quando estiverem passando por perto, serão muito bem-vindos. E o nosso grupo acontece sempre aqui nesse formato e de forma presencial também, na nossa casa, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, estudando o livro dos Espíritos. Então vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos e nós estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. E na semana anterior, nós encerramos o capítulo 4 da pluralidade das existências. E o capítulo 5 é interessante, porque é diferente do formato que nós estamos acostumados de perguntas, respostas e comentário de Kardec. Esse capítulo 5 são as considerações que Kardec vai tecer sobre o capítulo anterior, sobre o capítulo 4, pluralidade das existências. Então, hoje, o nosso estudo aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente costuma ler primeiro as perguntas, depois as respostas, o comentário de Kardec e fazer aqui as nossas reflexões. Eu daqui, vocês aí de casa, depois a gente pode trocar, tanto presencialmente como por aqui pelos comentários. Mas aqui hoje, como esse capítulo, essas considerações de Kardec é um pouco extensa, não vai dar para a gente ler tudo de uma vez e depois vir comentar. Então hoje vai ser diferente, a gente já vai lendo e tecendo alguns comentários a partir do trecho que Kardec está apresentando para a gente nas suas considerações sobre a pluralidade das existências. Vamos lá? Lembrando que a leitura que eu faço aqui para vocês é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução do meu amado, querido Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá iniciar o nosso estudo de hoje com capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Item número 222, porque não é uma pergunta, né? Seguindo é o número 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo. É simplesmente o ressurgimento da doutrina de Pitágoras, que foi um filósofo, né, do ano 580, 500 a.C., era um grego em matemática e é considerado o pai da filosofia. Então Kardec está iniciando aqui dizendo que o dogma da reencarnação não é nada novo, como se a doutrina espírita estivesse trazendo alguma novidade, e que é simplesmente o ressurgimento da doutrina lá de Pitágoras, que é um filósofo lá do ano 500 antes de Cristo. Continuando, Kardec vai dizer: não dissemos jamais que a doutrina espírita é uma invenção moderna. Então já começa dizendo: em momento nenhum a doutrina se apresentou como sendo uma
coisa inovadora que veio trazer uma nova verdade. O Espiritismo, continua Kardec, por ser decorrente da própria natureza, deve ter existido desde a origem dos tempos. Então, a ideia que o Espiritismo traz, o que a doutrina apresenta enquanto ferramenta de evolução do espírito, Kardec diz, é decorrente das leis da natureza. Está presente na própria natureza. Então, por isso, ela existe neste sentido, enquanto as suas ideias decorrentes da própria natureza, desde a origem dos tempos. Então, desde o início, a ideia que a doutrina apresenta de como entender a origem das coisas do universo, do espírito, está presente desde sempre, porque é decorrente da própria natureza. Continuando, Kardec vai dizer, temos sempre procurado provar que encontramos os seus traços desde a mais remota antiguidade. Então, aquilo que a doutrina apresenta, esclarecendo, explicando, ela mostra que isso vem desde os tempos da mais remota antiguidade. Então, que não é nenhuma novidade que está sendo trazida. Diferente do que a ideia de certas pessoas que a doutrina espírita está querendo trazer novidades. Isso naquela época, em 1857. Lembremos que Kardec está falando aqui, né? Ele está apresentando aqui essas considerações lá quando o livro foi publicado. Então ele diz, temos sempre procurado provar que encontramos os traços da ideia espírita desde a mais remota antiguidade. Aí ele continua. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema da mente em psicose, que tomou dos filósofos indianos e egípcios que a tinham desde épocas imemoriais. Então, quando dizem que a doutrina espírita traz a reencarnação como se fosse algo inovador, que isso já existe desde o tempo da doutrina de Pitágoras. E aí Kardec, um estudioso, vai dizer, mas o sistema da mente em psicose, que nada mais é que do grego, vou ver aqui para vocês, né, na nota da minha tradução, do grego meta, que quer dizer mudança, que é em, e psique, que é alma. O problema da mente em psicose aparece em Pitágoras como verdadeira antecipação do evolucionismo moderno. Há um enunciado atribuído à sua autoria que diz: a alma, percorrendo o ciclo da necessidade, muda de forma vivendo em cada uma de suas etapas. Fecha aspas, porque na tradução aqui, na nota do tradutor, está entre aspas essa fala. Elabora desta maneira o pensamento de que o princípio inteligente estagia nos reinos inferiores, que é a ideia que a doutrina espírita vem esclarecer, mas que já está presente na ideia dos filósofos indianos e egípcios que tratam da mente em psicose como a transformação, né? A mudança da alma. Agora Kardec vai esclarecer algo importante. Agora, a ideia da transmigração, agora é o texto de Kardec continuando, a ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum admitida pelos homens mais eminentes. Então, o que a doutrina vem trazer,
os esclarecimentos, trazer de forma mais clara como o processo se dá, quando nós estamos aqui, quando nós estamos na dimensão espiritual, através das informações dos espíritos, não dizendo que a reencarnação é algo que a doutrina está trazendo como novo, mas essa ideia, Kardec diz, já era uma crença comum e que era admitida sempre por homens por homens eminentes, por filósofos em diversas partes do mundo, né? Pitágoras, os egípcios, os indianos. Agora, continuando Kardec. De que forma chegou essas informações até eles, até essas pessoas? Por revelação ou pela intuição? Revelação seria trazida por alguém. Pela intuição, algo, né, de dentro, alguma ideia que esses seres, esses filósofos, esses homens eminentes fizeram surgir de si mesmo. Então Kardec diz, como chegou até eles essa ideia da transmigração das almas? Por revelação ou pela intuição? Continua Kardec, não sabemos, mas seja lá como for, uma ideia não atravessa as eras e não é aceita pelas inteligências mais avançadas se não tiver um aspecto sério. Então Kardec está dizendo, se isso não fosse uma realidade, não uma crença, não teria percorrido essa ideia e sendo sustentada por tantos séculos. Né? Em algum momento ela perderia força, ela deixaria de existir, ela cairia no esquecimento. Então ele diz, embora não se saiba, a gente não possa dizer como foi que esses antigos, esses filósofos, esses homens eminentes tiveram essa informação, se foi deles mesmos que essa informação veio, ou se foi por revelação, inspiração de alguém. O que interessa é que ela tem um aspecto sério, porque ela se sustenta até hoje. Afinal de contas, Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. Os egípcios, os indianos, anterior, muito antes. Então, e essa ideia permanece até hoje, se sustenta. Então, portanto, ela é algo sério. Né? Se ela atravessa tanto tempo, sendo aceita e por inteligências tão avançadas, não é o senso comum, não é uma coisa que vai se passando de pai para filho, um ensinamento familiar, não. Homens de inteligências mais avançadas, filósofos, cientistas, que também abraçam essa ideia. Então, ela tem um aspecto sério, é claro, senão não estaria se sustentando até hoje por tantos anos. Continuando, Kardec vai dizer, a antiguidade dessa doutrina seria, portanto, mais uma prova a seu favor do que a sua objeção. Está falando da doutrina da reencarnação, ou na linguagem lá dos egípcios, dos indianos, da metempsicose, que seria a transmigração das almas. Mas aí vem a informação. Mas, Kardec continua, como se sabe, há entre o conceito de metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação, a explicação que a doutrina vai trazer, uma grande diferença. A grande diferença de que os espíritos que trouxeram as informações da doutrina, que responderam à pergunta, que orientaram o corpo da doutrina espírita, a ideia espírita, os espíritos que trouxeram essas informações, que é o que a doutrina nos oferece,
informações para que nós possamos refletir sobre elas de forma lógica, racional e ainda com provas através do recurso da mediunidade, da pesquisa. Existe uma diferença entre a ideia da reencarnação trazida pelos espíritos, ou seja, essa moderna ideia dessa doutrina da reencarnação, diferente da mentempsicose, é o que os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração dos homens e animais e vice-versa. Como assim, Sandra? Explica isso melhor, vamos entender. Então, Kardec vai dizer que a doutrina não está trazendo nada de novo, propondo como se fosse uma novidade, algo novo que nunca tinha se visto antes. Ele diz muito pelo contrário, ela vem esclarecer ideias que estão desde a mais antiga, desde a mais remota antiguidade, desde o início dos tempos. Só que agora ela vem esclarecer, ela vem trazer mais informações. E a ideia da doutrina da mentempsicose ou da transmigração das almas só difere na doutrina espírita o quê? A partir do momento que o princípio inteligente, como está lá na explicação dos antigos, e que seria, né, a alma se elabora, né, de um princípio inteligente estagiando nos reinos inferiores, coincide com o que os espíritos trazem, só que tem uma diferença. A partir do momento que o princípio inteligente estagiou pelos reinos anteriores ao hominal, porque aí ele transforma-se em espírito, não há transmigração ou reencarnação em corpos de animais. Então, passam-se pelos diversos reinos mineral, o princípio inteligente vai estagiar no reino mineral por diversas experiências, depois vai estagiar no reino vegetal, o mesmo princípio, por diversas experiências, depois vai estagiar no reino animal, princípio inteligente ainda. Quando no reino animal este princípio inteligente já está pronto para uma etapa posterior, que seria o reino hominal, transforma-se, deixa de ser princípio inteligente e passa a ser espírito. É assim que os espíritos trazem a informação, que tem uma lógica, que tem toda uma explicação que a gente já viu aqui, do que já passou e que veremos ainda no decorrer do livro e nas outras obras, a Gênese, que não dá mais para voltar a reencarnar ou transmigrar para um corpo animal, como essa doutrina da mentempsicose aceita essa ideia. Então, hoje eu estou aqui, Sandra Naira, né, que já passei pelos diversos reinos, até que tornei-me espírito quando fui para o reino hominal, e a partir dessa experiência, por algo que eu tenha feito no meu aprendizado, na próxima encarnação eu vou reencarnar como um animal. Não. Então, esta é a grande diferença do ensinamento dos espíritos com relação à doutrina da reencarnação ou da transmigração das almas. Não existe mais retornar a um reino anterior. A partir do momento que demos o nosso salto enquanto princípio inteligente, porque até o reino animal é o princípio inteligente estagiando nesses outros reinos, quando já temos a condição de tornarmos-nos espíritos, aí não há retorno a um reino anterior. Então, não vamos voltar
e reencarnar, né? Dizer assim, agora você vem como um rato, você vem como uma vaca. Não. O aprendizado do espírito é sempre crescente, né? A partir desse reino, aí nós vamos, como vimos lá na escala espírita, a ordem do espírito agora é que vai mudando de ordem e de classe, mas não retorna ao reino anterior, que seria o reino animal. Então essa é a grande diferença. Então nós vamos ficar por aqui nesse primeiro grande parágrafo hoje, porque tem muita coisa para a gente refletir, para a gente pesquisar aí sobre Pitágoras, sobre a ideia egípcia, a ideia indiana da metempsicose, a reencarnação, nas diversas outras doutrinas, para que isso possa amparar as nossas reflexões. E semana que vem a gente vai dar prosseguimento com as considerações de Kardec, que visa o quê? Facilitar o nosso aprendizado. Kardec fez isso para quê? Para dar mastigadinho para a gente, para que as nossas reflexões elas estivessem bem embasadas, para que a reencarnação não seja uma crença, para que eu não acredite que a reencarnação é uma lei. É uma lei da natureza. E independente de eu acreditar ou não, isso vai acontecer. Mas isso a gente vai ver aqui nesse capítulo 5, que são as considerações acerca da pluralidade das existências, que foi o capítulo 4, o capítulo anterior. Ficando por aqui, semana que vem, vocês já sabem que nós temos encontro marcado aqui, sempre às 19 horas, aqui por esse formato e presencialmente na nossa casa, Escola Espírita Francisco Xavier. Quem estiver passando por perto, vem estudar com a gente, tá bom? Então, vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. E até hoje à noite, quem estiver passando lá pela instituição. Beijo no coração de todos.